Eu não tenho nenhuma simpatia pela motivação filosófica do Sr. Leon Trotsky, mas o que a série da Netflix fez com ele, eu acho que foi uma sacanagem. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, em 2017 a televisão russa lançou uma série Trotsky em comemoração aos 100 anos da Revolução Russa. Essa série, dirigida por Alexander Kot, teve um início muito promissor, mostrava toda a dureza, toda a crueldade que acontecia na Rússia no período pré-revolucionário e revolucionário, né? Mas o fazia de uma forma muito densa e provocativa. Alguns momentos são assim marcantes. A propósito, antes de mais nada, eu quero dizer que vou fazer algumas antecipações da série para quem não a viu, e se isso importa, então é melhor não assistir o resto desse vídeo, né? Bom, um dos momentos mais marcantes é quando, após uma sessão de solitária, uma longa sessão de solitária, né? O carrasco dele não é bem o carrasco, é o guardião o carcereiro, melhor dizendo. O carcereiro abre a cela e ele está no chão esvaindo-se, e ele diz para o carcereiro, olhando firme: eu vou destruir o seu mundo. E o carcereiro, que por sinal se chamava Nikolai Trotsky, de quem mais tarde ele vai assumir o nome, né? O carcereiro lhe diz: o meu mundo já está dentro de você, dando a entender que havia uma continuidade, né, entre a Revolução Russa e as barbaridades do regime czarista. Um outro momento impressionante foi o encontro e o diálogo que ele trava com o Sigmund Freud em Viena, né? Principalmente a conversa final, no final desse capítulo, que acho que é o terceiro. Mas a partir daí a gente observa que a coisa começa a ficar muito centrada em Trotsky, e aí a gente percebe que há alguma coisa errada na série. Vão aparecendo outros personagens ligados à Revolução Russa, aqueles ideólogos, digamos assim, os conspiradores, né? Nessa época na França principalmente, e a coisa começa a desandar à medida que Trotsky começa a ganhar uma excessiva relevância, mas uma relevância bem negativa. E um episódio marcante dessa mudança na perspectiva da série é o encontro de Trotsky com Nikolai Markin, um personagem histórico, um marinheiro, que mais tarde vai comandar uma flotilha de barcos que vai defender um trajeto do rio Volga, que é uma área de movimento, deslocamento de tropas, transporte de material, tudo fundamental para uma frente de guerra durante a Revolução Russa. E a série vai dar a entender que ele foi responsável, indireto, pela morte de Markin, quando os fatos históricos mostram que Markin morreu de uma forma heróica em 1918, né, num combate absolutamente imprevisível. O diálogo final de Trotsky com o fantasma de Markin no contexto que aconteceu e da forma como se deu, é simplesmente infame, indigno. E o que é pior, que essa série, vista pelo cidadão russo, que lê nas histórias das enciclopédias que tem à disposição, por exemplo, a Wikipedia até em russo, onde tem uma parte do obituário que Trotsky escreveu para Markin, que é muito tocante, que é muito afetivo, assim, estranho até para uma pessoa como Trotsky. Esse cidadão russo que veja essa série deve estar escandalizado com a maldade de Trotsky. Então a gente começa a perceber que tudo é jogado em cima das costas de Trotsky, né? Então, ao longo da série também se chama muita atenção para a ascendência judaica de Trotsky, e dá a entender cada vez mais que tudo que houve de excesso, de maldade durante a Revolução Russa deve-se de alguma forma à ação de Trotsky,
como se os outros revolucionários estivessem imunes a isso ou ficassem longe de toda a barbaridade que aconteceu, e aconteceu muito envolvendo os dois lados, fique bem claro, né? Houve certamente uma explosão de violência muito grande, né, motivada pela pobreza do país, pelas condições de guerra que o país enfrentava, uma guerra desastrosa contra os alemães em 1914, de 14 a 17. 18 eles fizeram o acordo de paz, né. Haviam ressentimentos e ódios profundos acumulados ao longo de séculos sob um regime pesado do czarismo russo, né. Agora, a figura do Trotsky, ela acaba ganhando um realce por causa do famoso trem blindado, onde ele se enfurnava com seus seguidores mais fiéis, e a partir desse trem blindado ele ficava visitando as várias localidades e regiões, principalmente durante a Guerra Civil que se seguiu à Revolução Russa de 17, né? E que marcaram profundamente. Ele era um homem muito duro, ele era um homem incansável, ele era um homem absolutamente convicto, ele era, podíamos dizer, um fanático religioso, apesar de ser um homem aparentemente muito inteligente e com um bom grau de formação intelectual, né? Mas, como eu disse, tudo acabou ficando nas costas dele por causa justamente dessa participação tão proeminente, né? Ele se expôs a tudo e, no final das contas, quem ganhou foram os outros. E aqui nós temos que falar, por exemplo, da pessoa de Lenin, tal como aparece na série, né? Aquele político de gabinete que tenta controlar Trotsky, mas na verdade tem que lutar muito para não ser controlado por Trotsky. Eu acho que aí já é um certo exagero, né? E a questão do Stalin, né? Se nós pudéssemos fazer assim uma diferença entre o Stalin e o Trotsky, né? Nós poderíamos dizer que o que diferencia os dois assim, o Trotsky ele percebia o contexto geral, enquanto que o Stalin era mais assim específico, era mais detalhista, ficava observando os detalhes. O Trotsky se entregava com paixão, enquanto que o Stalin friamente ia analisando o que estava acontecendo, e com isso ele ganhou uma vantagem, porque ele percebeu claramente o caráter ilusório da proposta socialista, e ao mesmo tempo que percebeu que toda aquela revolução, no cerne de toda aquela revolução estava apenas uma violenta luta pelo poder, e que se ele vencesse, ou se ocupasse as funções mais importantes dentro do aparelho burocrático estatal, ele fatalmente poderia usar desse poder a seu favor, e foi o que ele fez com muita inteligência, com muita frieza. Agora, uma coisa também que a série parece levantar é que qualquer que fosse o desfecho dessa questão, né, do internacionalismo socialista do Trotsky e o nacionalismo socialista do Stalin, mais realista, né, o Trotsky jamais conseguiria vencer essa luta e jamais seria o presidente da União Soviética, pelo fato de que Trotsky era judeu, e mesmo assim, numa realidade revolucionária como era daquele tempo, ainda havia muitos russos que ficariam profundamente chocados com a possibilidade de um judeu vir a ocupar o cargo supremo da Rússia, agora a União Soviética, né? Eles que têm a Rússia de uma forma tão simbólica, né? Eles creem no seu país, naquela terra, quase como se fosse uma pessoa. A ligação do russo com a sua terra, com o seu país, é muito forte, e também muito forte é o seu antissemitismo. Bem, então a coisa vai evoluindo, né? A coisa vai evoluindo, Trotsky cada vez mais se isolando. Quando ele é expulso, quando ele perde a batalha para o Stalin e é expulso da Rússia, a cena dele sozinho com a esposa, esperando o navio para embarcar e ir embora. Ele que fora, né, o sustentáculo da revolução, chega a ser pungente. Agora,
A série foi interessante, foi inteligente quando ela se propôs a fazer vários capítulos, travando como que um diálogo entre Trotsky e o seu assassino, Juan Mercader, que se apresenta como Jackson, um agente canadense, ou um trotskista canadense supostamente interessado, que no filme, né, ele aparece já como stalinista e tudo. E a proposta da série, digo melhor, é justamente esse diálogo entre Trotsky e Jackson, tentando, como se Jackson estivesse procurando se justificar a si mesmo a necessidade de matar ou não Trotsky, né? Pelo que a série diz, ele seria um cara que estaria querendo, um stalinista discordante, mas que estaria disposto a conhecer melhor as razões de Trotsky. Eu acho que essa abordagem é interessante, mas no final foi um desastre, né? A cena final do assassinato de Trotsky foi simplesmente absurda. E esse episódio do assassinato de Trotsky, ele é muito rico para ser jogado assim rapidamente. Eu vou deixar para um outro vídeo. Agora, o que eu acho sobre essa série é que ela até parece foi feita por um stalinista, né? A culpa é toda do Trotsky. Na dúvida, e até sem dúvida, joga a culpa no judeu. Ficou muito essa impressão, essa série foi muito acusada em diversos lugares, por diversos críticos, de antissemitismo, o que não é todo sem razão, não. Agora, vamos esperar que saia finalmente uma série mais honesta sobre esse personagem, sobre outros personagens da história, para que as televisões por assinatura se tornem um momento de enriquecimento cultural. Muito obrigado.